Boa noite. Eu gostaria então de trabalhar hoje nesta videoaula, começar uma série dedicada, a esse texto de Freud que chama-se A Diferença Anatômica entre os Sexos e Suas Consequências Psíquicas. É um texto de 1925 e que, a meu ver, antecipa aí já toda uma discussão que a gente faz hoje em dia com muito mais facilidade do que nessa década de 20 do século passado, que é a discussão sobre o gênero. Porque, embora Freud vá abordar aí a diferença anatômica entre os sexos, embora ele até já tenha situado, num outro texto que nós vimos aqui, citando, parafraseando, melhor dizendo, Napoleão, que a anatomia é o destino, e nesse texto, muito especialmente, a gente vai ver que esse destino, que a anatomia dá em termos de partição da vida sexual humana, entre homem e mulher, nesse caso, ele não se, digamos, restringe à anatomia, porque existem as consequências psíquicas. E quais as consequências psíquicas que são extraídas dessa diferença anatômica. Então, ele inicia esse texto de 1925, que, como eu tenho feito aqui, vou seguir pela edição da Editora Autêntica, falando, Freud então inicia esse texto falando que vai tratar do tema da diferença anatômica e as consequências psíquicas, localizando esse tema no âmbito do que eu chamaria de um projeto de investigação psicanalítica, no qual ele, Freud, e aqui eu vou citar, já não é mais, abre aspas, o único a trabalhar em um campo novo. Então, página 260, segundo parágrafo do texto. Esse campo é o da psicanálise, que em 1925, data da primeira publicação desse texto, já conta aí com 25 anos de existência, se nós tomarmos como referência a própria marca inaugural que Freud quis atribuir à sua criação, com a publicação em 1900 desse volume que ele próprio intitulou A Interpretação dos Sonhos. Esse volume, A Interpretação dos Sonhos, marcaria, segundo Freud, o início aí, da psicanálise. Então, a clínica psicanalítica já tem 25 anos, a investigação psicanalítica já tem 25 anos, Freud já não é mais o único nessa seara aí, nesse campo aí que é a psicanálise. Então, ele começa fazendo referência, que ele já não é mais o único que está num processo de investigação psicanalítica, sobre, no caso aí, então, sobre o tema da sexualidade. Porém, o fato dele não estar mais sozinho, como ele mesmo diz na página 260, terceiro parágrafo, ou seja, o fato de haver outros psicanalistas que estavam interessados nesse tipo de investigação, não deixa de lhe trazer um risco de que, ao comunicar algo que ainda ele não concluiu, ele vai ter que se haver com o quanto as pessoas poderiam, entre aspas, como ele é uma citação de Freud, tirar proveito do inacabado. Então, na página 260, terceiro parágrafo, sem darem o devido lugar ao restante, que volto a citar, que tem de ser trazido das profundezas com um esforço lento. Página 260, terceiro parágrafo. Assim, Freud já anuncia, a meu ver, que o que ele vai apresentar nesse texto é um tema que ainda precisaria ser melhor investigado e que essa investigação necessita de mais tempo e dedicação. Mas ainda assim, embora
não seja uma investigação que ele possa chamar de conclusiva, né? Ainda assim ele decide publicá-la, né? Enfrentar o risco de fazer essa comunicação ainda inicial, porque, segundo ele mesmo diz, na página 260, 261, no terceiro parágrafo do texto, se trata de, abre aspas, algo que precisa de urgente confirmação antes de que o seu valor ou a falta dele possam ser reconhecidos. Fecha aspas. Então, existe uma urgência, né, que faz Freud apresentar resultados de uma investigação que ainda está em andamento. E me parece que essa urgência tem a ver com a importância clínica do tema que ele vai apresentar e com o fato, né, de que esse assunto da diferença sexual, né, ele já foi, né, objeto do trabalho de outros analistas, né, trabalho este que Freud reconhece, mas que tem apresentado, né, alguns pontos de diferença, né, em relação ao que ele propõe, né, ao que ele próprio defende, inclusive, nesse texto, né. No último parágrafo desse texto, né, na página 271, né, da edição da Autêntica, vão ser nomeados claramente esses analistas, né? Então, são Karl Abraham, Karen Horney e Ellen Deutsch, né? Veremos que, diferente de outros textos sobre a concepção psicanalítica da sexualidade, grande parte, né, de algumas consequências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos é consagrada mais o que acontece às mulheres do que o que acontece aos homens, né? E esses analistas, Abraham, Karen Horney e Ellen Deutsch, também dedicaram trabalhos aí ao tema da diferença sexual e, mais especificamente, à sexualidade feminina. E esses trabalhos, né, Freud os cita no final, mas a gente vê, e lendo e comparando aí, o que esses autores falam com o que Freud propõe, existem diferenças importantes, né? E é por isso, então, que Freud acaba, vamos dizer, achando, né, que é urgente ele publicar alguma coisa que ele ainda não considera completamente investigada, né, que é ainda uma investigação em curso, né? Não é à toa que esse texto, que tem uma grande parte, né, consagrada, né, às diferenças, às consequências psíquicas da diferença anatômica entre os sexos no que concerne, né, as mulheres, né, esse texto vai ter ressonância, né, em dois outros textos posteriores, que eu também vou abordar aqui com vocês mais adiante, né, onde Freud discute, né, o tema específico da sexualidade feminina, né? São dois textos sobre a sexualidade feminina. Bom, mas voltando ao texto de Freud de 1925, após, né, essa breve localização do texto, né, no âmbito de um projeto de investigação em curso e mais amplo, né, Freud, no quarto parágrafo do texto, na página 261, faz uma observação importante com relação ao tema da diferença sexual. Ele diz, né, que o menino era o objeto, em geral, mais considerado na investigação, né, das primeiras formações psíquicas da vida sexual da criança, e a menina era tomada como o que, abre aspas, tinha de ser semelhante, mesmo que diferente de alguma maneira, fecha aspas. Então, o fato de Freud usar, né, para a menina, né, essa expressão tinha de ser semelhante, né, ao menino, e ao mesmo tempo admitir que há uma diferença entre menino e menina, né, já mostra que a generalização considerada até então em função do masculino, né, como se aquilo que fosse dito com relação ao menino valesse, né, também para a menina, né, que esse tipo de generalização não será mais
sustentável. Né? Então, daí a observação com que Freud mesmo conclui, né, o quarto parágrafo desse texto. Abre aspas, né, na página 261, Freud diz o seguinte: o que não ficou claramente determinado foi o ponto do processo do desenvolvimento em que se encontraria essa distinção, né, essa distinção entre o menino e a menina. Fecha aspas. Parece-me possível afirmar que é justamente, então, esse ponto onde se dá a diferença que Freud pretende elucidar e trabalhar nesse texto. Por isso, embora ele vise, né, a diferença entre os sexos, a argumentação vai se concentrar muito mais no sexo feminino, que, como vai sustentar mais tarde Lacan em um escrito chamado O Ator Dito, publicado num volume de textos do Lacan intitulado Outros Escritos, né? Então, nesse texto, O Ator Dito, Lacan vai dizer que o sexo feminino, né, para todos os corpos sexuados, é efetiva e radicalmente o outro sexo. Né? Então, ou seja, por isso que Freud vai concentrar, né, nesse texto da diferença sexual, né, e das consequências psíquicas dessa diferença que de início é percebida anatomicamente, né, ele vai mostrar que, no fundo, né, a diferença vai ser mais claramente sustentada do lado masculino. Né? Então, o sexo que realmente é diferente é o sexo feminino, mas não masculino. Desculpa, faço uma correção. Algo dessa diferença radical, então, que caracteriza o sexo feminino, já vai ser demarcada, a meu ver, por Freud, né, nesse texto, algumas consequências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos. Então, começar falando, né, como o próprio Freud apresenta, né, na sequência que ele apresenta, do que seria a perspectiva masculina, né, abordada aí nesse texto, em relação à distinção anatômica e às consequências psíquicas. Nos parágrafos 5 e 6, né, nas páginas 261 e 262, Freud aborda o complexo de Édipo do menino, né, destacando que, abre aspas, a primeira fase, fecha aspas, é a que, abre aspas, conhecemos com maior segurança, porque há, na fase fálica e na organização genital relacionada ao falo, né, onde se processa o complexo de Édipo, existe então a permanência do investimento libidinal no mesmo objeto já presente por ocasião da chamada fase oral, né, ou desse período pré-genital onde se situa, né, a amamentação, no caso da fase oral, e os primeiros cuidados com a criança relacionados à própria higiene, né, que tem a ver mais claramente com a fase anal. Né? Então, portanto, o objeto do investimento libidinal do menino, né, como a gente já viu também nas discussões anteriores que nós fizemos aqui sobre o complexo de Édipo, né, esse objeto ele, de investimento ele não vai se alterar. Né? Então, ou seja, a mãe é quem amamenta, digamos, e quem cuida, né, de um modo mais genérico, né? E é essa mãe que no complexo de Édipo, né, por ocasião do complexo de Édipo, vai aparecer como objeto de investimento. Né? Então, ela já estava presente antes e ela continua, né, no caso do menino. E é por isso, então, que Freud vai dizer que a situação de rivalidade do menino com o pai, né, segundo ele mesmo diz, na página 261, abre aspas, deriva diretamente
de relações reais. Nesse contexto, Freud vai evocar o que ele também já havia apresentado, né, nesse texto de cerca de um ano antes, né, de 1924, que é o declínio do complexo de Édipo, que eu já também comentei aqui em outras videoaulas. Então, Freud vai dizer que, por acontecer na fase fálica, né, o complexo de Édipo masculino declina, né, a partir, abre aspas, da angústia da castração e pelo interesse narcísico no genital, fecha aspas. Porém, ao retomar a dupla possibilidade de satisfação, ou seja, o que antes situava como a maior equivocidade, né, como a gente viu lá no texto sobre o declínio do complexo de Édipo, essa maior equivocidade que o complexo de Édipo tem para o menino, né, muito mais do que para a menina, porque no caso do menino, o complexo de Édipo abre, né, tanto para uma identificação com a posição materna, que Freud chama aí de passividade, quanto para a posição paterna, que Freud chama de atividade, né? E no caso da menina, né, como ele vai dizer lá na dissolução do complexo de Édipo, nós já vimos, há uma tendência maior de uma definição por essa passividade, né? Então não há essa equivocidade, essa tensão entre o ativo e o passivo, como a gente vai ter no complexo de Édipo masculino, né? Então Freud vai qualificar, né, como uma dificuldade de compreensão, né, e uma complicação a passividade, a posição feminina, pela qual, tanto quanto ocorreria muito mais com a menina, né, abre aspas, o menino também quer substituir a mãe como objeto de amor do pai. Fecha aspas, página 261, quinto parágrafo. A meu ver, e aqui eu me baseio na orientação lacaniana, essa dificuldade de compreensão, né, da insistência, de uma possível insistência do menino nessa posição passiva, né, e a complicação, para usar o termo de Freud, resultante daí, né, do que seria um menino assumir a posição passiva, né, não se colocam apenas, né, porque nessa posição passiva um homem, né, não estaria em conformidade com aquilo que lhe é esperado do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, ou, para usar uma palavra dos nossos tempos, né, do ponto de vista heteronormativo, né? Essa dificuldade de compreensão e essa complicação, a meu ver, né, ela não tem propriamente uma conotação heteronormativa ou social apenas, ainda que haja complicações nesse nível, né, não quer dizer que elas sejam justificáveis, mas elas existem, né? Essa dificuldade seria uma dificuldade da própria complicação, né, do enquadre edípico frente à diferença que o feminino vai corporificar com relação à solução fálica, né? Então, ou seja, no fundo, o complexo de Édipo, né, ele comporta, né, muito mais uma solução fálica e uma solução, então, masculina, né, que vai trazer problemas, né, para aquilo que diz respeito ao feminino, né? E por isso, se Freud, mesmo falando do menino, evoca, né, essa possibilidade de uma satisfação passiva, né, onde o menino poderia se encontrar numa situação equivalente, né, à maior tendência que aparece do lado feminino. Então, por isso que Freud vai dizer que isso é complicado, né? E, a meu ver, né, isso que eu estou propondo, ler essa parte de Freud dessa forma, é complicado porque o feminino, seja para um menino, seja para uma menina, né, sempre vai trazer complicações para uma solução que a gente poderia chamar
de uma solução fálica, que é o que se apresenta dentro do enquadre, né, disso que eu estou chamando de enquadre edípico. Então, mesmo do lado do menino, pensando aí anatomicamente, o que pode se apresentar como uma solução passiva, equivalente, volto a repetir, da posição feminina, né, vai trazer complicações, vai ser um ponto ali de obscuridade, né? E é por isso, então, que a gente também pode falar, né, que o feminino, mesmo quando ele acontece do lado aí, masculino, né, ele não funciona, né, dentro daquilo que é esperado, né, da norma fálica, né, que é a norma que aparece aí dentro do enquadre edípico, né. Uma outra via que eu acho que é importante, né, depois de falar dessa perspectiva masculina, né, que eu acho que é importante salientar, é o que permanece obscuro, né, na sexualidade masculina. Então, há uma obscuridade também que diz respeito à sexualidade masculina, não apenas, né, à sexualidade feminina. E não apenas ligado ao que tem, né, de feminino no masculino, né? Então, nesse caso, o que é obscuro na sexualidade masculina propriamente dita, né, sem essa referência ao feminino? Bom, apesar de uma maior compreensão que haveria quanto ao complexo de Édipo masculino, né, pela manutenção na posição ativa da mãe como o mesmo objeto, né, de investimento libidinal presente no período pré-edípico, Freud, né, no texto de 1925, não deixa de demarcar que nesse período que precede o complexo de Édipo, já há uma obscuridade concernente ao menino, né? E Freud vai designar essa obscuridade pela presença insistente, abre aspas, da atividade masturbatória do genital, fecha aspas, página 261. Assim como seu deslocamento para, né, abre aspas, a enurese noturna prolongada, fecha aspas, página 262. Trata-se, então, da presença da satisfação autoerótica, né, que, por sua vez, não deixará de sofrer impactos com a ativação do complexo de castração. Freud, no texto de 1925, chega a considerar, como ele também já o fazia, né, e nós vimos isso no texto O Declínio do Complexo de Édipo, de 1924, que tal satisfação autoerótica, isso que ele chama em algumas partes desses textos, né, de onanismo infantil, seja, né, uma descarga da excitação sexual gerada pelo próprio complexo de Édipo. Mas, inclusive, por essa satisfação autoerótica já tomar corpo muito antes da experiência edípica, né, o que Freud, em 1925, considera mais provável, né, é uma expressão dele, é que essa atividade autoerótica surja, né, abre aspas, espontaneamente como atividade do órgão, fecha aspas, ganhando, abre aspas, só mais tarde conexão com o complexo de Édipo, fecha aspas, página 262. Então, essa maior probabilidade, quer dizer, da atividade autoerótica ser autônoma, né, e de certa forma anterior e mesmo independente do próprio complexo de Édipo, né, essa maior probabilidade indica, a meu ver, a força, né, que a atividade autoerótica exerce na sexualidade masculina. E se Freud vai situá-la, né, como o que faz a pré-história do complexo de Édipo
no menino, né, ele vai situá-la como o que faz com que essa pré-história, né, nos coloque, aí é um termo de Freud, abre aspas, longe de ter tudo claro, página 262. Então, por que ele faz isso? Porque a presença insistente dessa satisfação autoerótica não deixa de dificultar a passagem do investimento libidinal, né, no órgão, que é o que caracteriza o autoerotismo, para o investimento libidinal na mãe, né, que não é mais propriamente um objeto autoerótico. Então, ou seja, se na menina existe, né, uma dificuldade aí de como passar da mãe para o pai, né, a dificuldade que aparece no menino, né, não é tanto só, né, de que a mãe se mantém com o mesmo objeto, né, desde o período pré-edípico até o período edípico, mas há algo que faz concorrência, né, digamos assim, com esse objeto, que é a mãe, que é exatamente a satisfação autoerótica, né? Por sua vez, para dar lugar também à conexão dessa satisfação autoerótica com o complexo de Édipo, parece-me interessante que Freud recorra, né, ao que ele chama de prescrutação, né? Então, ou seja, o menino fica ali olhando, procurando, né, a relação sexual dos pais, né, já na tenra infância, né? E para Freud, essa procura, né, ou esse interesse pela relação sexual dos pais provocaria, né, o que Freud chama de uma primeira excitação, na página 262, que será, abre aspas, o ponto de partida para o desenvolvimento sexual inteiro. Considero isso interessante porque, mesmo se apresentando como uma explicação, né, para a conexão entre a satisfação autoerótica e o complexo de Édipo, esse interesse pela vida sexual dos pais, né, manifestado pela criança, é de início apresentado por Freud como o que, abre aspas, a análise nos permite vislumbrar de maneira obnubilada, fecha aspas. E em seguida será tomada menos como um acontecimento regular, expressão de Freud, ou seja, um fato da vida infantil, e mais como o problema das fantasias originárias. Então, ou seja, esse interesse pela vida sexual dos pais, ele não precisa ser única e exclusivamente um fato, né? Ele pode ser perfeitamente, né, algo derivado disso que Freud chama das fantasias originárias, né, onde a criança, então, fantasia, ela monta alguma coisa que tende para ela a explicar, né, ou a demonstrar o que seria, né, a vida sexual dos pais. Em outros termos, né, então, podemos concluir que o enquadre edípico ele é um recurso posterior, referido a essas fantasias originárias, ou isso que Lacan mais tarde vai chamar a fantasia fundamental, para abordar o que se impõe como satisfação autoerótica. Então, ou seja, há alguma coisa no autoerotismo que é obscuro, né, e que, de repente, quer dizer, a vida sexual dos adultos, mais especificamente a vida sexual dos pais, vira, né, uma espécie de referência, né, para tentar explicar algo dessa obscuridade, né, da satisfação autoerótica, quer dizer, de por que é que o corpo, né, age, né, ou por que é que o corpo exige, né, um tipo de satisfação que pode aparecer aí, né, sob a forma da masturbação infantil ou sob a forma da enurese noturna prolongada, né? Então, ou seja, não é só o xixi na cama, mas é quando
o xixi na cama vai se prolongar, né? Ele vai se tornar algo que vai ir além, né, daquilo que seria propriamente esperado, né? Então, o enquadro edípico veria, né, um pouco para abordar, né, ou para significar alguma coisa sobre essa satisfação autoerótica, ou para justificar, né? Então, ou seja, a criança se excitaria porque ela vê alguma coisa, ou imagina alguma coisa, ou fantasia alguma coisa sobre essa excitação que envolve, né, a vida dos pais, né? Mas essa abordagem, então, pela fantasia, segundo Freud, ainda deixa de lado muito, né, e aqui eu estou citando, página 262, sexto parágrafo, deixa de lado muito do que permanece inexplicado na pré-história do complexo de Édipo no menino. E assim, no âmbito da sexualidade masculina, a obscuridade recai, né, como eu já tentei mostrar, especialmente sobre a força, né, e a presença da satisfação autoerótica, que já marca o corpo antes mesmo da formação do complexo de Édipo e que insiste mesmo diante da chamada relação de objeto que tal complexo vem consolidar a partir, né, primeiro, do destaque da mãe como objeto de desejo para uma criança e depois com os outros objetos que vêm, né, substituir a mãe. Então, quer dizer, se esses outros objetos, como a mãe, já o prefigura, é um objeto diferente de uma parte do corpo, como é que se passa, né, como é que o menino passa dessa, ele vai investir, né, como um modo de satisfação esses outros objetos, a começar pela própria mãe, se ele já extrai uma satisfação do próprio corpo, né? Então, ou seja, há alguma coisa ali que ocorre como, né, um enigma, como um ponto ali de obscuridade, né? Mas Freud também vai falar nesse texto, né, da obscuridade, né, com relação à própria sexualidade feminina, né? Então, em comparação a outros textos, né, anteriores sobre a organização genital e o complexo de Édipo, o número de páginas sobre a sexualidade feminina, né, nesse texto de 1925, é muito maior do que aquele sobre a sexualidade masculina. Freud, então, passa a se dedicar mais a elucidar, né, nesse texto, o que se apresenta nos corpos sexuados femininos. E no sétimo parágrafo desse texto, de 1925, insiste que o complexo de Édipo, abre aspas, oculta um problema a mais em relação, né, ao complexo de Édipo do menino, página 262. Assim, se nas meninas, né, segundo ele sustentava, né, desde o texto e o declínio do complexo de Édipo, haveria uma menor equivocidade, né, em razão da maior adesão feminina à posição passiva, né, de identificação à mãe e de investimento do pai como objeto de desejo, né? O problema a mais que aparece no complexo de Édipo feminino é de como que vai se processar o abandono da mãe e a localização do pai como objeto de investimento libidinal. Então, se o autoerotismo era, né, um problema, era um ponto de obscuridade, no caso, né, da sexualidade masculina, né, como passar do autoerotismo para a chamada relação de objeto, né? Por outro lado, né, no caso feminino, é como passar, né, desse objeto
que é a mãe para todos os sexos, né? Já no período pré-genital, já no período pré-edípico, para, né, esse objeto que é o pai, né, dentro de uma via mais tradicional de se ver o complexo de Édipo. Nos termos freudianos, abre aspas, como é que ocorre então que a menina abandone, fecha aspas, a mãe e, abre aspas, em seu lugar, tome o pai como objeto? Essa é uma pergunta que Freud faz na página 263, sétimo parágrafo do texto. A partir dessa pergunta, Freud visa lançar, o que ele chama, abre aspas, de uma luz, a pré-história da relação edípica na menina. Página 263, sétimo parágrafo. Mas nós vamos ver que essa luz, no entanto, não dissipa a obscuridade da sexualidade feminina, sobretudo quando ela é abordada a partir de referências edípicas. Freud não deixa de evocar, então, o que ele já considerava, um dado bastante frequente na clínica psicanalítica. E esse dado é o seguinte: o quanto que as mulheres têm, no ápice de sua forte ligação com o pai, o desejo de ter um filho, entre aspas, com ele. Página 263, oitavo parágrafo. O interessante é que esse desejo incestuoso de ter um filho do pai é situado por Freud, em 1925, como uma fantasia, na página 263, oitavo parágrafo. Uma fantasia cuja força pulsional é derivada do onanismo infantil, ou seja, da masturbação infantil, aí no caso da menina. Assim, há algo da obscuridade presente na sexualidade feminina que também se concentra na força e na insistência da satisfação autoerótica, que não é eliminada pelo que se apresenta no âmbito da chamada relação de objeto, ou seja, do investimento libidinal nos outros, pai, filho, etc. Então, isso que acontece no menino também aconteceria na menina, porque essa fantasia, ou esse desejo, esse anseio de ter um filho do pai, segundo Freud, tem fonte, tem as suas raízes ali no onanismo, na satisfação autoerótica feminina. Mas o que interessa a Freud investigar é o quanto, uma análise que ele chama de mais detalhada dos casos clínicos de mulheres vai revelar que o complexo de Édipo feminino, abre aspas, tem uma longa pré-história e constitui, de certo modo, uma formação secundária. Página, fecha aspas, página 263, oitavo parágrafo. Em outras palavras, e acrescento por uma vertente na qual a gente já encontra alguma ressonância com o que Lacan vai sustentar bem mais tarde, a sexualidade feminina excede o que lhe proporciona o enquadre edípico. E é por isso que Freud vai dizer que esse enquadre edípico, no caso da sexualidade feminina, ele é secundário a algo que se passa na vida sexual da menina. Então, ao investigar essa satisfação autoerótica nas meninas, sem uma associação, sem essa associação, melhor dizendo, secundária, que lhe é dada pelo complexo de Édipo, Freud destaca, abre aspas, uma descoberta plena de consequências que compete à menininha e que é o que Freud chama, na página 264, nono parágrafo, a inveja do pênis, fecha aspas. Destaco, sobretudo frente às críticas que atribuem a Freud uma concepção
machista ou falocêntrica da sexualidade feminina, que essa inveja do pênis se impõe à menina porque a menina, no âmbito da chamada fase fálica e tomada pela satisfação autoerótica, compara o seu órgão genital ao órgão genital de um menino. E então, em face, né, dessa diferença de tamanho, o que, como também nós vimos até já nas aulas presenciais que tivemos no início desse semestre, né, essa diferença de tamanho é tomada como uma diferença de satisfação, né, quer dizer, então, onde o tamanho é maior, né, parece que vai haver mais satisfação, como as crianças manifestam, né, até diante, né, dos presentes que são maiores, parecem mais satisfatórios, né, para crianças menores do que presentes menores, né, mesmo que às vezes o menor pode ser melhor, né, em termos de presente. Quer dizer, então, é essa ideia de que o maior tem mais coisa, tem mais satisfação. Então, quando uma menina está ali, né, nesse processo de comparação, né, no âmbito ali da fase fálica, né, e tomada pela satisfação autoerótica, ela vai comparar, né, essa diferença, inclusive, de tamanho, de protuberância, né, do que se destaca e do que não aparece assim tão visível, né, é isso que vai fazer com que, segundo Freud, né, ela vai cair, né, e aqui abre aspas, vítima da inveja do pênis, né, fecha aspas, página 264, nono parágrafo. Assim, a concepção do órgão viril como superior, né, é associada pela menina a uma possibilidade maior de satisfação. E nessa associação ao órgão viril, né, uma menina é apresentada por Freud como uma vítima, né? Então, ou seja, ela se coloca como uma vítima. Freud não está dizendo que ela seja uma vítima, mas ela se põe como uma vítima da inveja do pênis. A superioridade, então, atribuída ao órgão viril não é separada por Freud, né, nesse sentido, dessa posição de vítima na qual muitas mulheres se colocam. O falocentrismo, nesse caso, não é uma descoberta, tampouco uma proposta clínico-conceitual de Freud, mas uma concepção associada, né, por exemplo, à insistência da satisfação autoerótica nos corpos, e frente à qual as mulheres, inclusive para não se haverem com essa diferença que lhes marca o próprio corpo, né, e o próprio gozo, elas vão se posicionar como vítima. Então, é quase que Freud está dizendo que há uma certa escolha, quer dizer, é preferível ser vítima, né, entre aspas, do que ter que enfrentar, ter que experimentar essa diferença que é a diferença feminina, né? Isso do lado, inclusive, das próprias mulheres. Por sua vez, e aqui encontro um outro ponto, né, no qual a psicanálise freudiana não me parece passível de ser tomada, né, como machista ou falocêntrica, o posicionamento das mulheres como vítimas, né, da inveja do pênis, para retomar a expressão que o próprio Freud usa, né, não só a expressão inveja do pênis, mas a expressão vítima, né, o termo vítima. Então, esse posicionamento das mulheres como vítimas da inveja do pênis não é considerado unicamente como uma resposta feminina, né, isolada dos modos como os homens tratam as mulheres. Quer dizer, então, ou seja, essa posição de vítima tem a ver também com o modo como os homens tratam as mulheres. Então, no 10º parágrafo desse texto, algumas consequências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos, na página 264, Freud vai sustentar que quando o menino vai além, né, da sua posição inicial, na qual
abre aspas, não vê nada ou recusa, verleugnet, a percepção da diferença anatômica apresentada pelo sexo feminino, ou seja, quando o menino passa a subjetivar o sexo feminino como castrado, né, diz Freud, abre aspas, duas reações podem se fixar e determinar de forma duradoura sua relação com a mulher: horror à criatura mutilada ou desprezo triunfal por ela. Fecha aspas. Então, ou seja, esse horror à mulher, porque ela é tomada pelo menino como se fosse mutilada, né? E em função dessa atribuição de uma mutilação, o menino poderia, então, desprezá-la, né? Assim, a posição de vítima das mulheres, além de ser uma resposta que elas podem se dar à própria diferença, né, que elas vão encontrar nos seus próprios corpos, né, não deixa de estar, a meu ver, relacionada ao tratamento que elas também vão receber, né, dos meninos que passariam a considerar a diferença sexual feminina como uma mutilação, né, ou como algo a ser desprezado. Eu considero, então, importante lembrar que antes, né, de destacar essa concepção do sexo feminino como mutilado e desprezível por se apresentar como realização no corpo da ameaça de castração, Freud vai designar a reação do menino frente à diferença sexual com um verbo, né, relacionado ao mecanismo que ele chamou, em outros textos, de Verleumdung, né, e que nesse texto de 1925, o verbo que aparece foi traduzido, esse Verleumdung, foi traduzido como recusa, né, no parágrafo 10, né, na página 264 da edição da Autêntica. Mas Lacan propôs, né, traduzir a Verleumdung como desmentido, né? Ora, esse mecanismo, né, o desmentido, é o que determina, como nós vimos lá nas aulas presenciais, a perversão como uma estrutura. Mas ele também pode se apresentar numa neurose, né, de um modo mais pontual, não como um mecanismo característico, né, sem uma definição, né? Então, no caso da neurose, né, quando há o desmentido, esse desmentido não define, né, essa estrutura de organização libidinal que haveria na neurose. Assim, frente à diferença, né, do corpo feminino, frente ao que é apresentado como uma espécie de restrição, de contenção, né, ou de menor incidência do modo de satisfação autoerótica, as respostas masculinas seriam de início o desmentido, com seu sentido perverso mais amplo, e em seguida também o horror ou o desprezo, né? E esse horror e esse desprezo da parte dos homens, né, acabaria então alimentando, justificando também algo ali dessa posição de vítima das mulheres, né, ou das meninas, no que concerne, né, a isso que Freud, né, essa expressão que acabou gerando uma polêmica, a meu ver, desnecessária, que é a expressão inveja do pênis, né, e que eu acho que aqui eu tentei esclarecer um pouco mais, né, a partir dessa posição de vítima, que Freud não está propriamente dizendo que isso é correto, que ele está assinando embaixo disso como uma solução para as mulheres, né? Ele está dizendo que isso acontece, que ele verifica isso, né? E que ele verifica quando as mulheres se colocam, né, sob uma perspectiva masculina, né, e quando as mulheres também são tratadas, né, do ponto de vista do desprezo e do horror, dessa forma pelos homens, né? Bom, então é isso. Depois, né, nas próximas videoaulas, vamos continuar, né, isso a partir
de outros pontos, né, do texto de Freud, para a gente entender, né, o que Freud avança, né, em relação a essa diferença, né, entre os sexos, que de um modo mais crucial será a diferença feminina, né, ou o não enquadramento completo, né, da feminilidade dentro da norma fálica. É isso, muito obrigado.